E já estou colocando para this call is now being recorded, né? Olha aí, fala. Suspeito. Como é, Nicole? Achei suspeito. Tem nada de suspeito, não, menina. Estamos aqui só tendo aula de boa para perguntar, não aconteceu nada. E sejam bem-vindos, né? Vocês chegaram aí bem na. O doutor Emerson chegando também. Bem Boa na hora noite, do boa noite. doutor Cláudio, boa noite. Eu estava falando, né, sobre testes de software, que é o assunto da nossa reunião de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre teste de software. Eu estava conversando aqui com a Michelle e o Daniel, só questionando, perguntando aqui se eles já haviam participado de alguma bateria de testes, né? Porque, como disse o Daniel, né, teste de software, eles servem em seu conceito primordial para analisar e avaliar a eficiência de uma determinada funcionalidade. Beleza, tá corretíssimo. Agora, existem múltiplos tipos de testes, nós vamos falar sobre eles aqui. Inclusive, tem Kahoot esperando por vocês. Ó, já tenho 7 participantes aqui só esperando para ganhar um pedacinho de pódio. Para ganhar um pedacinho do pódio hoje, nós vamos brincar um pouquinho aqui falando sobre teste, né? E eu acho que eu já posso começar, que aí eu vou introduzindo os conceitos às medidas que as questões vão passando, tá certo? Então, let me compartilhar aqui a minha tela. Just a minute, please. Compartilhar aqui. Já está gravando, inclusive, nossa aula. Olha, iniciando aqui o compartilhamento de tela. Show! Chegou lá, vamos aqui para o nosso bom e velho Kahoot. Kahoot. Isso. Cadê? Opa! Tópicos de informática ou ano. Zero. Antes que vocês possam ler as perguntas. Bora aqui. Ensine. Eu estava falando, pessoal, para os meninos no começo, que há um tempo atrás, até hoje mesmo, eu vejo muitas vagas nos grupos de vagas de emprego que eu participo, é, surgir no mercado muita vaga à procura de teste de software, né? Eu mencionei aqui duas organizações, a Dell e o Great, né? Até mesmo o laboratório do IFCE. O Great é um laboratório dentro da UFC, tem redes nacionais e internacionais, e tem o Instituto Atlântico, tem os laboratórios do IFCE, também no mesmo esquema, né? Desenvolve software tanto para empresas nacionais como internacionais, tem clientes, né? Tanto nacional como internacional. E a Dell também, né? A Dell acho que é um dos mais, sim, renomados que eu conheço que explora, né? Explora não, que é a palavra é pesada, né? Mas que divide aí, deixa bolsas para os estudantes para participar de vagas de teste de software, né? Cara, tem teste de toda modalidade, né? Tudo dentro de cada âmbito de ambiente de informática, tanto teste mobile, teste web, testes de componentes, de unidades de software e várias outras, né? Então a gente vai falar um pouco sobre eles hoje, tá? Eis aí o nosso código para o nosso joguinho do Kahoot. Já o Daniel e o Claudio já estão online. O nosso PIN é 2130 919, 2130 919, né? Lembrando que a partir desse momento eu não consigo ver mais nenhuma conversa no nosso chat. Quer dizer, deixa eu ver aqui o chat com no outro perfil, né? Com o computador. Aqui. E o seminário, né? Eu falei aqui no começo da aula também que eu estava ainda terminando
de assistir as apresentações, não terminei, né? E vou, assim que terminar, eu vou lançar as notas de vocês. Eu tô fazendo comida com salada. Ô, bota aí o Kahoot. Ah, é porque não dá para fazer com Kahoot aplicação aberta, né? Entendi. Você que sabe, você que sabe. Então, vá presenciando aí, vá testemunhando o Kahoot dessa semana. Fabrício já está online, Michelle online, Daniel online, Cláudio online. Tá faltando quem? Tá faltando quem? Não vai. Não. Só mais um. Daniel, pode para você. É isso aí. Vou dar partida aqui no nosso jogo, tá? Presta atenção. Errou, let's go. Iniciar. Tópicos de informática 01 3 2 1. Quiz. O que são testes de software, meu amigo? O que são testes de software? Vermelho. A última etapa na construção de um software visando o nível de qualidade? Azul. A última etapa na construção de software visando regras de negócio? Eita! Rapaz, foi unânime. 4 respostas corretíssimas. Né? Então, sim, testes de software são a última etapa na construção, né? De um programa, de um software, visando sim avaliar a qualidade, né? Da funcionalidade, da interface, da usabilidade. Eu falo usabilidade? Não, funcionalidade, usabilidade, é, 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 eficiência, né? Também a gente tem que avaliar que existem diversos tipos de software, né? Se você for pensar, o software ele se desenrola de diversas formas, né? Você pode ter o software standalone, né? Aquele que é instalado e copiado dentro da máquina do cliente, né? Na máquina da pessoa. Você tem as versões web, você tem os softwares que estão que são standalone, de repente transformaram eles em web services, por exemplo. Você tem sistemas mobile, né? Então, todas essas modalidades têm um conjunto de testes, né? Como é que se diz? Próprios, né? Específicos para cada um deles, para cada um desses tipos. Né? E, obviamente, seria visando, né, melhorar e buscar a qualidade de cada um desses aspectos do software, né? Porque não seria a opção azul, professor, porque na azul diz assim, a última etapa de construção de um software visando regras de negócio, mas regras de negócio não são necessariamente software, né? Regras de negócio fazem parte de caso de uso, fazem parte de requisitos funcionais, não funcionais, na verdade funcionais, né? Não funcionais não seria. Então estaria em outra fase, né? Se vocês forem lembrar aí na engenharia de software, né, a gente tem análise, projeto, implementação, teste e implantação, né? São as fases genéricas para para o desenvolvimento de aplicativos, né? O desenvolvimento de aplicações, tá certo? Então, por que não seria então amarela, professor? Porque ele apenas especifica que é a última etapa na construção de um software, né? Que ele tanto faz como tanto fez a qualidade, digamos assim, né? Então, a opção amarela estaria incompleta, digamos assim. E a opção verde fala que é a primeira etapa na construção de software visando o nível de qualidade, quando na verdade o teste, né,
ele se encontra lá nos finalmente, né, do desenvolvimento. Agora, você olha para mim e diz assim, mas professor, e as metodologias de desenvolvimento evolutivas, as metodologias de desenvolvimento iterativas, né? Eles não precisam terminar o software para testar, beleza? Né? Para quem estudou engenharia de software, isso aí que vocês acabaram de me dizer, tá correto. O teste não acontece lá no final do desenvolvimento, mas, né? Durante uma iteração de um software, que seria um período de tempo, né, utilizado pelos desenvolvedores para analisar, desenvolver, testar e voltar para o início da, 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 do ciclo, né, digamos assim, que funciona em forma de ciclos, né, o teste continua sendo a última parte a ser realizada dentro de um ciclo, né, que é uma espécie de unidade de tempo, quando se trata de uma metodologia iterativa ou mesmo evolucionária, né? Enfim, então a nossa opção vermelha é corretíssima, né? É a última etapa na construção de software, ou uma das últimas, né? Se você for pensar nas etapas de configuração, em etapas de implantação, vai depender aí da metodologia que vocês estiverem lidando, etc, etc, etc. Tem sempre um depende aí, mas sim, a opção vermelha seria a nossa questão, a nossa opção, nosso item correto. Belezinha? Então, bora ver aqui, meus amigos, o nosso páreo, né? Presta atenção aí que eu vou avançar para a próxima, para ver aqui a nossa classificação momentânea. Eita! Cláudio Bezerra está em primeiro com 901 pontos. Fabrício em segundo com 894. Daniel em terceiro com 847. E Michele com 835 na quarta posição. Eita, Michele tá querendo ponto. Olha aí, olha aí. Se a... Perdão, perdão. Esqueci que estava compartilhando a tela. Então é isso aí, meus amigos. Começou round 1, né? Claudio saiu na frente. Vamos ver aqui as próximas perguntas, como é que vocês vão se sair, tá? Preste atenção que eu vou avançar, tá? Oh. Quiz. Quais dos itens não é um tipo de teste de software? Eita. Vermelho, teste caixa branca. Azul, teste caixa preta. Amarelo, teste caixa vermelha. Ou verde, teste caixa cinza. Vermelho. Eita, temos aqui 3 pessoas acertaram. Então, pessoal, o que viria a ser um teste caixa vermelha? Não existe o teste caixa vermelha. O que existe é o teste caixa branca. O teste caixa branca é o quê, pessoal? O teste caixa branca é um teste que você Sabe, interno, né? Exato. Você faz uma verificação interna uma verificação das estruturas de código fonte em si, né? Estruturas de condicionais, estrutura de repetição, instruções de cálculos, instruções de apresentação de dados, de logs. Então, um teste caixa branca é aquele teste transparente que você analisa o código fonte profundamente, você analisa os estados que o software vai se encontrar em determinada interação de um laço, de um for, de um loop, do while, certo? Ou mesmo a condição que vai ou não entrar dentro de uma estrutura de if else ou switch case, né? Então, o teste caixa branca é isso, é verificar as estruturas internas de um código-fonte. E o que seria um teste caixa preta, já que o Daniel aí se manifestou? Tem alguém aí que conhece o teste caixa preta? Eu acho que é o teste que verifica se o código o projeto em si está de acordo com os requisitos, né, que foi proposto.
Exato. O teste caixa preta, ele analisa o externo de uma determinada unidade de software. Por exemplo, se eu tenho um programa que recebe determinadas entradas e me dá uma determinada saída, não quero saber como é o seu funcionamento interno. O que eu preciso saber é se o dado que eu coloco, né, de um lado me dá o resultado correto ou não no outro. Então, eu vou fazer um teste onde eu não verifico, não conheço ou não quero saber das estruturas internas, mas eu analiso as suas estruturas externas como parâmetros de entrada, no caso de uma função, o tipo de os dados de saída, a informação de saída, e aí você envolve analisar tipos de dados, que com certeza se você estiver analisando um código fortemente tipado, né, não adianta você querer, por exemplo, jogar um dado do tipo texto num parâmetro de entrada que é inteiro e vice-versa. Né? Então, o teste caixa preta ele analisa os tipos de dados de parâmetros, se ele recebe, se ele se o determinado momento onde você jogou um dado já de tipo diferente, ele dispara uma exceção, ou ele trata de alguma forma aquele dado. Né? Então, como é que você vai saber que o dado que você jogou aqui é correto, é o correto? Se do outro lado sair a informação correta. Né? Então, aí, teste caixa preta verifica as estruturas externas. E o teste caixa cinza é exatamente isso que vocês estão pensando, né? Ele é um mix dos dois tipos, né? O teste caixa preta mais o teste caixa branca, né? Aí daria a nossa caixa cinza e Conhecimento tecnicamente parcial, então, né? isso, exatamente. É um parcial de ambas as duas, os dois tipos de testes. E aí não existiria, né, essa caixa vermelha. Tá, beleza? Alguma dúvida? Não? Não, então esses testes aqui são os mais comuns, né, que as pessoas ouvem falar quando vão estudar teste de software, tá? Então eu vou avançar aqui, né, já que ninguém tem dúvida, eu vou avançar e vamos ver, né, se alguém aí vai subir ou vai descer no nosso páreo. Honra! Doutor Cláudio Bezerra liderando aí com 1.828 pontos. Daniel em segundo com 1.743. Michele! Tá a poucos pontinhos aí do doutor Daniel, rapaz. E Fabrício puxou lá para baixo. Mas não se preocupe, tá? A qualquer momento tudo pode mudar. O Kahoot é uma caixinha de surpresas. Preste atenção que daqui a pouco esse negócio pode mudar, tá certo? Vamos para a nossa terceira pergunta. Posso? Posso avançar, né? Preste atenção. Lá vai a próxima pergunta. Quiz. Teste que verifica o nível de qualidade interno do programa barra sistema. Vermelho, teste de regressão. Azul, teste de branco. Amarelo, teste de carga. Ou verde, teste de unidade. 43 segundos e 3 respostas. 38 segundos e 3 respostas. Aê! Eu já ia dar um cocorote em vocês se vocês não tivessem acertado essa. Que a gente mencionou tanto lá atrás, né? Foi até tópico que a gente conversou há segundos atrás, né? Então, o teste caixa branca é aquele teste que verifica uma unidade de software ou um programa em seu nível de qualidade, analisando as estruturas internas do sistema, do programa. Então, nossa opção correta aí seria a opção azul. Mas, professor, o que diabos é um teste de regressão, professor?
Vocês concordam comigo que à medida que um software vai evoluindo, a gente vai criando novas versões e que a cada versão que eu itero, né, que eu vou incrementando no meu software, vão haver acréscimo de novas funcionalidades, tanto quanto a modificação de funcionalidades já implementadas em versões anteriores. Beleza? Então, o teste de regressão é um teste que é aplicado em funcionalidades que já foram desenvolvidas, né, que foram modificadas em versões mais recentes e que você precisa estar atento para que ela não volte a dar defeito, né, não volte a dar erro. Qual é o princípio do teste de software? É que uma determinada funcionalidade, requisito ou função, né, não venha apresentar um erro ou um defeito, né? O que viria a ser o erro é um processamento de forma errônea e um defeito é realmente o software vir a quebrar durante uma execução ou mesmo falhar de modo que ele não se conecte com determinada base de dados e de alguma forma a aplicação venha mesmo a, a a parar, né? Dar uma falha, uma pane total, digamos assim. Né? Então, o teste de regressão é o teste que a gente verifica funcionalidades previamente desenvolvidas para que em novas versões elas não venham a apresentar defeitos que não existiam em versões anteriores, tá certo? E um teste de carga, professor, que deveria ser um teste de carga. É um teste que é feito para você avaliar os limites de uso de um determinado software, né? O quanto ele suporta, por exemplo, de volume de dados, ou tráfego de informações, ou a quantidade de acessos que ele pode receber sem que ele apresente erros, né? Sem que ele acabe falhando de alguma forma. Né? Então, o teste de carga ele analisa a volumetria que um determinado software pode suportar, né? Tanto, como eu mencionei, né? No número de acessos que ele pode receber, no número de dados que ele pode comportar, ou mesmo sei lá, no número de processamentos, né, que ele pode realizar um determinado, ou tráfego de informações que ele pode jogar para uma determinada base, ou um outro sistema, se ele for integrado com outra plataforma, né? Então, isso é um teste de carga, belezinha? Então, por exemplo, se você tem um sistema distribuído e paralelo, tá certo? E ele está montado numa configuração de cluster. E aí você quer executar uma determinada tarefa com uma volumetria de dados gigantes, né? Por exemplo, para computação astronômica, né, utilizada para fazer cálculos de distância de determinadas estrelas ou a análise de ondas que vem do cosmos, existe isso. O cluster, né, ele suporta uma determinada quantidade de dados baseada no espaço de memória de cada uma das máquinas que fazem parte do cluster, entendem? Ou mesmo a quantidade de dados que uma determinada máquina suporta para armazenar em disco, etc. Tá? Então, esse aí seria o nosso teste de carga. E, professor, o que viria a ser um teste de unidade, né? Então, um software, ele normalmente, durante seu desenvolvimento, ele é quebrado em pequenas partes para ele ser desenvolvido e ao mesmo passo que ele, né, essas unidades estão sendo concluídas, né, de alguma forma já entregue uma parte do produto para que o seu cliente já possa ir utilizando. Né? Então, imagine que o teste de unidade, né, ele funciona como um teste em componentes de software. Né? Então,
ele vai analisar se um determinado componente, se uma determinada unidade menor de software, né, funciona de modo isolado, tá? De maneira adequada. Pode ser uma classe e suas funções, pode, se a gente estiver falando aí de orientação a objetos, pode ser uma classe, uma unidade de software como um arquivo de código-fonte para conexão de banco de dados, ou em se tratando aí de desenvolvimento web, por exemplo, você tem uma pancada aí de arquivos que trazem funções em JavaScript, em PHP, e etc, 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 né? Então, essas aí seriam unidades que você poderia vir a testar tanto as suas entradas como as suas saídas, e as suas funcionalidades internas, né? A execução de determinadas funções que podem ser tanto de terceiros como implementadas pelo próprio desenvolvedor. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida? Hoje eu falei que só molesta, hein? E ainda estamos na terceira pergunta. Tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Pois eu vou avançar para a gente ver as nossas posições, né? Se mudaram. Eita, Michele tá pegando fogo, Michele. Michele tá pegando fogo, tá com 2.635 lá na terceira posição. Cláudio está em primeiro com 2.787. Daniel em segundo com 2.702 e Fabrício em quarto com 1.708. Eita, Michele. Cuidado, senão fogo pode lhe impulsionar. Cuidado, não, né? O fogo vai lhe impulsionar para a primeira posição. Vai dar certo na próxima pergunta. Beleza aí? Sequência de 3 respostas corretas. Parabéns, parabéns. Vamos lá para a próxima pergunta? Presta atenção, ó. Vai avançar. Quiz! Consiste em um teste a cada versão do software, onde se modificam as funcionalidades já implementadas. Vermelho, teste caixa preta. Azul, teste caixa fria. Amarelo, teste de regressão. Ou verde, teste de integração. 45 segundos e 3 respostas. Eita! Menino! Três pessoas, perdão, enganchou. 3 pessoas foram assertivamente corretas. Teve alguém que deslizou aí o dedo na opção vermelha sem querer. Ele viu a tua notificação, Rony, você arrastou pra cima, mano. Olha o que foi que tu fez, mano. Rapaz, macho, acontece nas melhores famílias. Não é assim mesmo. Olha aí o que aconteceu. Essa daqui, ó, mencionei há segundos atrás. É um teste que verifica cada versão do software. Pérola. A cada versão do software, onde se modificam funcionalidades já implementadas. Eita. Então, não poderia ser outro, né? É o teste de regressão. Quando se atualiza uma determinada funcionalidade, você regride aí, regride não, né? Verifica a funcionalidade, vê se ela está ok relacionada a erros que já tenham sido detectados em versões anteriores, né? O teste caixa cinza, como eu disse, é um mix do teste caixa branca e do teste caixa preta, né? Onde um verifica as estruturas internas e o outro as estruturas externas, entradas e saídas. E teste caixa preta, como eu disse, né? Verifica entradas e saídas. E o teste de integração que a gente não havia mencionado até então, né? Então, o teste de integração, meus amigos, funciona da seguinte forma. Da mesma forma que a gente verifica, né, através do teste de unidade, o funcionamento isolado de cada unidade de software, né, cada classe, cada função, suas entradas, suas saídas, né? A gente também analisa a interação que existe entre as unidades de software, né,
para que aquilo que entra numa determinada unidade e sua saída alimenta a entrada de outra unidade, né, esteja acontecendo de maneira adequada, esteja ok, né? Tanto esteja executando da maneira correta, né, como recebendo os dados da forma correta. Então, aqui eu trabalho o quê? A forma como uma unidade se liga à outra de forma adequada. Esse é o teste de integração. Belezinha? Então, depois de que a gente testa, por exemplo, as unidades isoladas, né, a gente vai verificar aquelas que trabalham juntas, né? Porque, né, pode ocorrer de haver incompatibilidade de dados, por exemplo, nas entradas de uma unidade, quando recebe os dados que saem de outra. E aí a gente tem, mesmo ele funcionando da forma correta, né, quando você faz um teste de unidade, integradas elas não podem não pode não acontecer da maneira necessária. Por quê, professor? Porque muitas vezes as unidades de software, né, as classes, por exemplo, podem ser desenvolvidas por pessoas diferentes, por desenvolvedores diferentes, por analistas que especificaram de forma diferente. Pode ter havido uma falha de comunicação em algum momento da análise, certo? Ou mesmo algum erro de interpretação por parte do desenvolvedor. E aí, cara, pode acontecer dos tipos de dados serem diferentes mesmo, tá? E aí impactar, obviamente, que o objetivo do teste de integração é analisar, verificar e, obviamente, dar uma solução, tá certo? Então é isso aí, meus amigos, seria teste de regressão para essa pergunta, né? 3 pessoas aí meteram o dedo na hora certa e outra escorregou sem querer. Então eu vou avançar para a gente ver como é que ficou. Eita, Daniel, tá pegando fogo agora, é o Daniel. Sai, ó, o fogo vem de baixo. Literalmente, né? O fogo vem de baixo. Passou pela Michelle, saiu e foi direto pro Daniel. Em primeiro lugar, Claudio Bezerra liderando, ainda aí com 3.768. Daniel, com 3.678 em segundo. Michele, 2.635. E Fabrício, com 2.559. Meu amigo, é a maior sequência com 4 respostas, hein? Vamos ver aqui, né? Eu vou avançar para nossa última pergunta, tá certo? Presta atenção. Quiz. Teste em que se leva o software ao seu limite de potência e de funcionamento. Vermelho, teste de integração. Azul, teste de distância. Amarelo, teste de usabilidade. Verde, teste. Eita, que foi unânime, né? Tava fácil, estava fácil. Então, a ideia do teste de estresse, né, é realmente verificar a potência ou o funcionamento de uma determinada unidade de software ou de um conjunto, né, de forma integrada, né, até que pontos eles podem ser funcionais, né? Eles podem funcionar de maneira adequada. Então, por exemplo, um teste de estresse para um software web, né? Você pode utilizar aí de ferramentas de automação para verificar se o determinado servidor, por exemplo, recebe o máximo de conexões sem como é que se diz? Sem que seu desempenho fique defasado, né? Os dados que ele recebe, né? Se uma unidade, o processamento de determinada unidade impacta no desempenho de outras, né? À medida que a quantidade de dados vai entrando, né? Porque vocês podem verificar que baseado no desenvolvimento da implementação de um desenvolvedor, né? A forma como ele implementa as estruturas internas de laço, por exemplo, pode não ser a ideal para uma determinada situação, e aí um teste de estresse pode
lançar uma quantidade de dados ali que faça com que a sua unidade de software trabalhe mais devagar. Então, aí você poderia trabalhar ou identificar a necessidade de implementar uma estrutura de dados diferente, entende? De vetor, ou de lista, ou de árvore, ou de pilha. Aí vai depender também, né, do tipo de operação que está sendo realizada. Mas esse é o objetivo do teste de estresse. Levar a funcionalidade do software, né, a sua potência máxima e ver até onde ele vai sem perder desempenho ou mesmo quebrar. Já o teste de integração a gente mencionou, né? O teste que a gente verifica a interação entre unidades de software. O teste de unidade também, né? Que é o teste da unidade isoladamente. E o teste de usabilidade, né, meus amigos? Acho que esse aqui vocês já devem ter ouvido falar. É o teste que a gente utiliza para analisar a interface, né, de um determinado software, né? Se ele foi desenvolvido de uma forma que o usuário tenha pouca dificuldade ou muita dificuldade para encontrar uma determinada função ou funcionalidade, se é inteligível, né? Ou seja, é possível ler e entender as opções que são dadas na tela para o usuário em si, né? Então, o teste de usabilidade é bem centrado no usuário, né? Não só nas funcionalidades, mas também na interação que o usuário vai ter com o software, para que ele possa aproveitar a experiência de utilização da ferramenta no máximo, né? Tanto no seu desempenho do dia a dia, se a gente estiver falando de um software num processo dentro do processo da organização, como no seu bem-estar em utilizar. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um software mobile, né? Se você estiver utilizando aplicativos mobile, e ele for agradável de se utilizar, né? Então, a usabilidade em si, para muitas aplicações, quer dizer muita coisa. Pode ser o sucesso ou eu vou dizer, ou fracasso, né? Ou fracasso daquele determinado software. Enfim, né? Então, chegamos aqui na nossa última pergunta, né? Vamos ver aqui como é que ficou o nosso pódio, né? Em terceiro lugar, olha. Vixe, em terceiro. Em segundo, Daniels. Em primeiríssimo lugar, que acertou 5 de 5 aí, ó. Acertou Flávio Bezerra. Esse aí é o gato mais rápido do Oeste. Bora avançar para ver aqui. Olha aí, ó. 90% das questões vocês acertaram, né? Não houveram perguntas difíceis, mesmo porque foi desenvolvido já para a gente poder estar realmente levando os conceitos de uma questão para outra. Então, graças a Deus, deu tudo certo, né? Todos vocês responderam corretamente, a maioria das perguntas, né? Então, foi show o jogo de hoje, né? E aí, meus amigos, deixa eu ver aqui como é que foi. Só teve Michel e Fábio encerraram uma aí no meio do caminho. E o Daniel só não tirou o primeiro lugar porque o Claudio, meu amigo, é dedo nervoso. Eu não tirei o primeiro lugar, mano, porque eu não tava com o Kahoot aberto na hora. Que é isso, rapaz. Tanto que eu fiquei em terceiro lá. Olha aí, olha aí. Foi mesmo, teve um momento que você ficou em terceiro. É isso aí, meus amigos. Chegamos ao final da nossa aula. É 8h57. Daqui a pouco eu disponibilizo o nosso slide, tá? Tô terminando de configurar ele aqui. E é isso, vai ter atividadezinha para a gente poder, como se diz, testar os nossos conhecimentos da aula de hoje, claro, para envio na próxima semana. E logo mais estarei aí postando as notas para vocês, tá certo? Cheguei depois. Não foi... Ah, tá, Edberto. Ah, cara, você pediu para entrar, eu nem vi, cara. Tu tá participando no Kahoot? Ai, cara, seguinte, eu não terminei de assistir todas as apresentações, então quando eu terminar, eu já mando as notas para vocês pelo sistema e eu aviso lá no grupo, tá certo? Então, meus amigos, vai dando umas 9 horas, né? Eu vou tirar aqui a gravação, a gravation.
Peraí. E, meus amigos, muito boa noite para vocês, tá? E a gente se vê daqui a 2 semanas, tá bom? Tá belezinha? Show? Show. Massa. Qualquer dúvida pode perguntar para mim lá no WhatsApp, no grupo ou no individual mesmo. Beleza. Interrompendo aqui. Show de bola.